ao Block Drops dessa semana, tem o novo consenso da Solana, tem a Robinhood indo até a SEC para aprovação da sua plataforma de RWA, tem a R3 em parceria com a Solana e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. No mundo das blockchains, quem está acostumado discute muito a questão do trilema, né? Que é o trilema das blockchains, que prescreve que uma blockchain ela não consegue alcançar os três pilares do trilema: segurança, descentralização e escalabilidade, de maneira integral, né? Então você tem que sempre que comprometer algum lado, né, e em detrimento de outro, e assim segue sendo. Essa semana a Solana, que é uma rede focada em volume de transação, TPS, né, Transactions per Second, transações por segundo, anunciou um novo protocolo de consenso para a rede chamado OpenGlow. Eles dizem no anúncio que esse consenso ele substitui o Tower BFT e Proof of History, que são os protocolos utilizados hoje na Solana, e o OpenGlow foi desenhado para habilitar a rede a ter uma alta performance global, mantendo o seu perfil de Proof of Stake, onde você, como validador, coloca ali fichas, né, para garantir a sua honestidade. Ele tem um componente chamado votor, que são as lógicas ou os algoritmos de votação e finalização de bloco, e pode finalizar o bloco, esse votor aí, com uma única rodada de votação se 80% do volume de stake estiver participando. E o rotor, que é um subprotocolo de disseminação dos dados, que vai utilizar a largura das bandas de internet dos nós participantes para publicar, para disseminar os blocos em velocidade proporcional ao stake, né, dos nós. E combina isso também com um algoritmo de distribuição de dados para apagar coisas que não estejam sendo utilizadas do ponto de vista da lógica, né? Eles estão ambicionando uma latência de 150 milissegundos, pode chegar até 100 milissegundos, e tem aí a ambição também de operar de maneira resiliente quando tiver uma porcentagem substantiva de nós adversários, como a gente chama, né? Tem um white paper que foi publicado com muito mais detalhe, mas o que a gente olha é que para cada tipo de blockchain, a gente vai ver o desenvolvimento de pesquisa tecnológica numa direção específica de acordo com os casos de uso que aquela blockchain, né, se propõe a solucionar. No caso da Solana, transações globais em alta velocidade, baixa latência, afinal de contas, eles estão apostando, né, em PayFi, o tal do pagamento descentralizado. Essa semana a gente também ficou sabendo de uma movimentação da Robinhood, que é uma plataforma de negociação de ações, criptomoedas e outros ativos nos Estados Unidos, indo até a CVM de lá, a SEC, para pedir, dentro do framework atual da SEC, aprovação para lançar uma plataforma de negociação de ativos reais, os tais dos RWAs tokenizados, né? Real World Assets. E a proposta é interessante, porque eles estão brigando para que a SEC, dentro do framework, mantenha um framework federal. Nos Estados Unidos, tudo tem uma coisa meio estadual, né? Um ângulo meio estadual. Esse caso, a Robinhood foi buscar apoio da SEC para ter uma equivalência federal, ou seja, em todos os estados dos Estados Unidos, de modo que eles consigam, dentro desse framework, mover toda a indústria para uma modernização dentro do modelo de tokenização para todos os gestores de ativos nos Estados Unidos. A proposta é que as plataformas obedeçam, né, os frameworks de blockchain, e eles têm uma proposta de framework chamada Real World Assets Exchange, que eles estão chamando de RRE,
e a ideia é integrar tanto os serviços, né, de reconciliação de trade off-chain com a liquidação on-chain. E a plataforma utilizaria duas blockchains para fazer isso. No caso da proposta deles, é a Solana e a Base, para garantir performance e apoio, olhando aí para 30 mil transações por segundo e uma latência abaixo de 10 microsegundos. E a gente acabou de falar aqui, né, do consenso novo da Solana, isso tudo está meio amarrado. E a proposta tem 4 ângulos principais aqui, né? Tem equivalência de token, ou seja, o ativo tokenizado precisaria ter a mesma validade do ativo que ele representa. Ferramentas de compliance deveriam fazer parte desse framework, como Know Your Customer e prevenção à lavagem de dinheiro. A plataforma em si tem que estar ativa 24/7 para todos os ativos tokenizados, com proteção regulatória e redução de custo, e escalabilidade para ser aí uma coisa que leve os volumes, né, de off-chain para on-chain, especialmente porque toda a engenharia de liquidação ficaria a cargo das blockchains, e aí vem toda essa discussão em volta das legislações de stablecoin, porque afinal de contas a Robinhood é uma empresa americana, está olhando para o dólar, obviamente, né? E faz parte dessa estratégia também juntar as blockchains tipo Solana e Base, que são bastante focadas no mercado americano. Então fica o passo aí para ver como a indústria reage e se mais gente vai abraçar a causa da Robinhood. No último drop a gente comenta a notícia de que a R3, a empresa que inventou a Corda, a DLT, permissionada Corda, anunciou uma parceria com a Solana, em que, pelo que eu li dos 2 artigos que estão disponíveis no site da R3, coloca a Corda como uma plataforma de segunda camada na Solana e serve de caminho aí, intermediário de adoção para empresas do mundo corporativo que queiram migrar, pelo menos, do ambiente permissionado e ter uma perninha aí no ambiente público, das blockchains públicas. Eu achei muito interessante essa mudança de postura da R3, porque, como alguns de vocês já sabem, eu comecei a minha carreira trabalhando profissionalmente com blockchain na IBM, fazendo projetos de blockchain permissionada, em que uma das tecnologias concorrentes à tecnologia que a gente usava na IBM, que era o Hyperledger Fabric, era o Corda da R3, e inclusive a IBM ajudou até a desenvolver projetos em Corda em algum momento. E a Corda era, ou é, né, uma das tecnologias símbolo desse movimento, por assim dizer, limitado ou prejudicado pela natureza das escolhas tecnológicas ou conceituais. E 10 anos aí depois da sua fundação, a empresa está revendo a sua postura em relação à questão da permissionalidade, né, ou da privacidade das redes, em que vocês já me ouviram falar aqui algumas vezes. O que aconteceu com as redes permissionadas é que elas viraram redes de nicho, elas não têm alcance global. E quando você começa a olhar para o mundo onde tem CBDC, onde tem stablecoin, onde tem RWA, redes permissionadas realmente ficam muito mais limitadas, porque apesar delas terem ativos, né, transitando aí no seu ambiente, elas não conseguem liquidez do mundo despermissionado, do mundo público, né? Então, é interessante o reconhecimento desse desafio pela R3, e de acordo com o artigo mais técnico, a Corda vai conseguir confirmar transações na Solana em tempo real, ou seja, vai ter um rollup aí para dentro da Solana, vai fazer liquidação com stablecoins baseadas na Solana e vai ter uma bridge de liquidez direto com a Solana, ou seja, na prática se torna aí uma L2, então uma L2 permissionada com uma L1 pública. Então vamos ver como é que isso se desenvolve. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. A Chainlink adicionou suporte à rede Solana na plataforma de interoperabilidade CCIP.
o cofundador da Circle, Sean Neville, lançou a Catena, que é um stack de inteligência artificial voltado para fintechs. A Cadena lançou um programa de grant com 50 milhões de dólares para impulsionar projetos de inteligência artificial e RWA. A stablecoin do Brasabank, o SDB, vai ser lançada na rede da Ripple. Bancos globais estão explorando o piloto de stablecoin. Citi, JP Morgan, Bank of America e Wells Fargo anunciaram essa semana. A Circle Payments Network finalmente lançou sua mainnet após o lançamento aí mês passado, já está rodando com seus parceiros globais. Tem um novo white paper da Visa focada em stablecoins. Essa semana a gente viu também a atualização da regulação de stablecoin em Hong Kong, que agora tem até um regime de licenças. A Vara, que é o regulador de ativos virtuais de Dubai, anunciou uma atualização dos seus livros guia, está disponível na internet. No Congresso americano, o projeto de lei Genius passou por mais uma rodada e agora vai para mais debate e uma votação final com promessa de aprovação. O Atlantic Council tem agora um novo tracker. Ele tem um tracker de CBDC e anunciou um tracker de regulação cripto. A Toon Traders, que é uma das startups que eu apoio, anunciou uma nova funcionalidade que detecta o uso de IA em uma música e ancora tudo isso em blockchain. E a minha amiga Amanda Wick lançou finalmente o seu livro The Catalysts, The Accelerating Forces Forging the New World Financial Order. Acompanhe a gente nas redes. No Instagram, Block Drops Podcast. No Twitter, Block Drops Pod. blockdrops.lens. Meu conteúdo em inglês no Twitter em 0x Maurício. Na newsletter do LinkedIn. Ou escreva pra gente em blockdropspodcast@gmail.com. Você pode ouvir o Block Drops Podcast no Spotify, no iColab, na Febrabantech e em outras plataformas de streaming. E os salves de hoje vão para Dan Ferni, Nitin Gaur, Elise Susie Watts, Ruben Bombardi, Carlos Gaiotto, Kai Sheffield, Sunil Sharma, Carlos Arina, Dina White, Silvio Pegado e Anania Kumar. Não se esqueçam de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito e visitar a lojinha em blockdropspodcast.xyz. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird, LFG.